Boa tarde. Não é demais sublinhar o excelente acolhimento e hospitalidade aqui em São Paulo e a qualidade do encontro até este momento e na expectativa de que amanhã esta qualidade se mantenha. A minha intervenção, a minha participação tem como objetivo apresentar algumas potencialidades que metodologias de natureza mais qualitativa ou métodos mais etnográficos de pesquisa têm para pensar e repensar esta problemática do nosso colóquio, desta tríade mérito, desigualdades e diferenças, e irei convocar um conjunto de cenários de observação que resultam de diferentes projetos de pesquisa em que eu próprio estive envolvido e de um outro projeto, este projeto pós-doc, que estou a realizar desde há pouco tempo. Esses cenários de observação, esses dispositivos de observação que enfatizam, se quisermos, um enfoque pragmático em torno dos problemas educativos e da forma como as pessoas são tratadas através da intervenção pública que é realizada em torno desses problemas educativos. Este enfoque pragmático permite-nos justamente ir ao encontro de outras luzes que daí podem resultar sobre a forma como, no combate aos problemas educativos, paradoxalmente, as pessoas podem sentir-se maltratadas, humilhadas, injustiçadas. Seja o meu foco aparentemente provocador é o de que a intervenção junto dos problemas educativos pode converter-se ou ter uma dimensão insuportável para os atores, tanto para os profissionais que trabalham nesse combate aos problemas educativos, a evasão escolar, o insucesso escolar, as indisciplinas e as desordens dentro da escola, como também para as próprias pessoas que são objeto dessa intervenção. E, portanto, num contexto que já foi aqui mapeado desde ontem, que é o de um contexto de uma escola inclusiva, ou de uma injunção para uma escola inclusiva, desta injunção que vai desde as políticas transnacionais, no caso português, políticas europeias, até às políticas de escola, não é? Portanto, essa injunção à inclusão, à resolução dos problemas educativos e, portanto, uma preocupação em torno desses problemas educativos pode gerar este sentimento de insuportabilidade da intervenção, não só para os profissionais aos quais é solicitada essa intervenção, os professores, os assistentes sociais, os psicólogos, os animadores, médicos, juízes, todo um conjunto de atores e de profissionais que gravitam hoje na escola pública, ou em torno da escola pública, para a prevenção e a reparação dos problemas educativos, mas também depois o olhar para as crianças, os jovens e as famílias que são objeto dessa preocupação pública e que, no fundo, sofrem este processo de colonização da intimidade. É uma expressão de um sociólogo suíço, Luca Pataroni, uma colonização da intimidade por parte dos profissionais do social e dos profissionais educativos que têm como missão prevenir ou reparar os problemas educativos. Portanto,
digamos que em todos os cenários de observação que eu elegi para esta intervenção, procuram justamente ir ao encontro deste outro olhar sobre o combate às desigualdades escolares, este outro olhar sobre os problemas educativos, que é esta dimensão opressora, ou este lado insuportável para os atores, que tem a ver com uma deslocação, ou pelo menos uma composição que temos hoje entre uma escola que se pretende educar e ensinar, mas simultaneamente uma escola que é cada vez mais convidada a cuidar. E, portanto, a composição entre uma escola que educa e que ensina, mas uma escola também que cuida. E, portanto, esta preocupação com o cuidar do outro, cuidar da criança, cuidar do jovem, cuidar das famílias, tem consequências que nem sempre são positivas e que são, por vezes, vividas, experienciadas, experimentadas como inaceitáveis. Quer dizer, crianças, jovens e famílias que sentem que a intervenção de que são alvo por parte dos profissionais, das instituições, é uma intervenção que, ao entrar numa esfera da sua intimidade, no sentido de combate aos riscos escolares, essa intervenção é sentida, vivida e experimentada como inaceitável, como uma entrada inaceitável ou insuportável numa esfera que crianças, jovens e famílias consideram não dever ser a esfera de atuação da escola, que é esta esfera da deslocação do educar e do ensinar de uma lógica exclusivamente escolar para uma lógica dos cuidados. Enfim, muito simplesmente, o meu interesse é mapear sinteticamente estas metamorfoses das políticas de inclusão contemporâneas e depois demonstrar, a partir dos cenários de observação, este lado insuportável ou inaceitável da intervenção de que as pessoas são alvo com base nestas novas políticas de inclusão. E, enfim, depois problematizar aqui que consequências é que isto traz para pensar e repensar os trabalhos, a agenda da sociologia da educação em torno do tema do nosso blog. É claro que para esta intervenção e para a escolha deste problema, eu estou profundamente influenciado pelos meus trabalhos de pesquisa nos últimos tempos e, ao mesmo tempo, por um trabalho que decorreu durante 5 anos. Foi um trabalho de acompanhamento sistemático na qualidade de consultor externo do Ministério da Educação de Portugal para um programa que em Portugal se chama TAPE, Territórios Educativos de Intervenção Prioritária. É o maior programa existente em Portugal desde 1996 e que se alargou a partir de 2008-2009, o maior programa, se quisermos, herdeiro das antigas políticas de educação compensatória, das políticas de discriminação positiva, portanto, o reconhecimento de que existem territórios educativos que, pela extrema complexidade social que apresentam e pelo reconhecimento da vulnerabilidade dos atores que aí habitam, são territórios educativos que são objeto de uma intervenção excepcional. Quer dizer, a mobilização de recursos materiais, humanos, etc., para que visem fazer com que essas escolas inseridas nesses territórios possam melhorar os seus problemas educativos, já que essas escolas TAPE, esses territórios de intervenção prioritária, são escolas que apresentam resultados na avaliação da evasão escolar, do insucesso escolar, de indisciplina ou fenómenos de violência, que são números que colocam essas escolas muito acima da média das outras escolas. E, portanto, em face dessa vulnerabilidade dos territórios,
são então desencadeados estes programas, estes dispositivos de intervenção excepcional. E, portanto, o programa nos últimos 7 anos desenvolveu-se bastante. Só para dar uma indicação, de 36 escolas, ou agrupamentos de escolas que faziam parte deste programa em 1996, neste momento já estamos nas 140 escolas e, portanto, praticamente 10% da população estudantil portuguesa, 10% dos estudantes portugueses até na escolaridade obrigatória, frequenta uma escola TAPE. Não é? E, portanto, é claro que as políticas de educação compensatória, de discriminação positiva, agora políticas de inclusão, têm sofrido transformações grandes ao longo do tempo, mas há um traço que as caracteriza atualmente e que também esse traço acaba por refletir-se num sentimento do insuportável e do inaceitável para os profissionais e também para as crianças, os jovens e as famílias, que é a ideia da reversibilidade dos problemas educativos, não é? Portanto, se falávamos de naturalização, se quisermos, creio que está presente atualmente nestas políticas de inclusão, desde a lógica nacional à lógica transnacional, esta ideia que no fundo eu vou requisitar ao Danilo Martuchelli, que é a ideia da reversibilidade. Quer dizer, de acordo com este autor, as desigualdades sociais, neste caso aplicando às desigualdades educativas, seriam toleradas, aceitáveis, justas, na medida em que os atores as sintam como reversíveis, não é? E, portanto, que existe um sentimento que o futuro se encontra em aberto, que os horizontes estão em aberto. E, portanto, assentar as políticas de inclusão, as políticas, os programas, os dispositivos de intervenção social escolar nesta ideia da reversibilidade, ela vai trazer consequências para os atores, porque implica que qualquer que seja o problema educativo ou a complexidade do problema e a sua singularidade, é impossível não intervir. E, portanto, há uma necessidade de justificação permanente, que os profissionais nas escolas hoje são confrontados, justificação permanente do fracasso da intervenção. Quer dizer, assente nesta ideia da reversibilidade, os problemas educativos devem ser intervencionados, justamente, devem-se desencadear dispositivos de intervenção e deve-se justificar exaustivamente o fracasso da intervenção. Significa que a intervenção fracassa quando se demonstrar publicamente que se esgotaram todas as possibilidades de intervenção, não é? Imaginando uma situação de evasão escolar de um aluno, não é? Portanto, a escola é solicitada a intervir até onde for possível, até se esgotarem todas as possibilidades de convencer aquele jovem a regressar à escola ou de convencer aquela família a consentir que se realize uma intervenção junto do seu filho ou da sua filha para que possa ser reparada, não é? Para que se possa reverter essa decisão de evasão precoce do sistema educativo. Portanto, a reversibilidade vai atravessar estas políticas de intervenção e a própria intervenção nas escolas. Claro que vai ter um lado opressor para os profissionais quando eles sentem um mal-estar permanente, quando são solicitados pelas direções de estabelecimento, pelo Ministério da Educação, são solicitados a justificar, não é? Justificar porque é que um aluno reprovou, justificar porque é que
houve uma ocorrência de indisciplina em sala de aula e portanto, é necessário justificar essa ocorrência, e o que é que o professor fez para resolver o problema da desordem dentro da sala. Portanto, a reversibilidade dos problemas, não é? Esta crença na reversibilidade dos problemas implica um trabalho permanente de justificação das situações irreversíveis, não é? Portanto, é impossível existir irreversibilidade, não é? Assente nesta promessa de reversibilidade, esta promessa de reversibilidade vai ter consequências no modo como a intervenção social escolar acaba por ser feita, não é? Ou seja, para que os problemas educativos sejam reversíveis, é necessário desencadear um trabalho de intervenção que procure reparar esses mesmos problemas. E aqui entram os dispositivos técnicos e os dispositivos relacionais que a escola e os seus profissionais, mais uma vez aqui, não são apenas os profissionais educativos, os professores, estas escolas são povoadas de muitos outros atores, como referi, os assistentes sociais, os animadores, portanto, um conjunto de outros técnicos que estão hoje dentro da escola, e, portanto, como é que dispositivos técnicos e relacionais a escola vai montar para reverter os problemas educativos. E eu destacaria, dentro dos dispositivos relacionais montados, justamente a ideia que o Zé tocou ontem de manhã, que é a questão do acolher, com essa ideia do acolhimento, da sedução dos alunos, não é? Seduzir os alunos e aproximar-se dos alunos para que essa aproximação à sua intimidade seja considerada uma técnica, um dispositivo técnico e relacional válido para reparar o problema que está por detrás daquele aluno, não é? E, portanto, diria que perante a obrigação de reverter os problemas educativos, a escola e os seus profissionais aproximam-se da intimidade para que, através dessa aproximação à intimidade do aluno, se possa constituir uma espécie de diagnóstico dos problemas que estão por detrás do aluno, ou seja, a pessoa do aluno. E aqui é a entrada da escola em várias extensões, não é? Na intimidade da condição infantil, da condição adolescente ou juvenil, e na intimidade das famílias. Quer dizer, sempre que um problema educativo que afeta um determinado adolescente, vamos imaginar uma situação de queda abrupta do desempenho escolar, não é? Os professores são convidados a entrar numa espécie de sinalização daquilo que está por detrás desse fracasso, desse desempenho, e essa busca da sinalização do problema que aquele aluno tem leva, muitas vezes, os professores a entrar nas famílias, não é? E a procurar compreender o cotidiano familiar, o contexto familiar que pode estar a bloquear, a obstacularizar o desempenho escolar. Portanto, isto significa que os riscos escolares que hoje vivemos, não é? A tentativa de prevenir ou de reparar as situações de risco escolar vão estender-se aos riscos, vão abrir a caixa de outros problemas que estão por detrás dos riscos escolares, não é? Ou seja, esta entrada na intimidade para melhor intervir significa abrir uma caixa de onde vão explodir vulnerabilidades que estavam escondidas, que estavam ocultas numa escola e junto de profissionais que tradicionalmente se centravam na figura do aluno e que, portanto, procuravam olhar para o aluno apenas numa lógica exclusivamente escolar, não é? Do seu rendimento escolar. Ok, obrigado. E, portanto,
é claro que com este mapeamento necessariamente sintético, nós não podemos dizer que todos os profissionais do social ou todos os profissionais educativos estão hoje mobilizados para a promessa da reversibilidade dos problemas educativos ou estão convencidos das virtudes desta relação próxima e íntima junto dos alunos. Quer dizer, aqui entra justamente a questão dos limites que os professores e os técnicos também, não é? Os limites que eles consideram não dever ultrapassar, não é? Portanto, este cenário parece um cenário linear, mas dentro esta linearidade esconde uma diversidade de situações de mal-estar entre os profissionais e de desacordo entre os profissionais, entre aqueles que consideram que a entrada na intimidade das crianças é a melhor via para as manter na escola e superar problemas, outros profissionais consideram que isso é extravasar a missão da escola, extravasar as finalidades da escola, que não faz parte do mandato de um professor entrar nessa outra dimensão. Portanto, com esta procura de resolução incessante dos problemas e desta obrigatoriedade dos profissionais entrarem e envolverem-se no cuidar dos estudantes e, portanto, das crianças e dos jovens, não é? Envolverem-se no cuidar, isso traz o tal lado insuportável e opressor de que falava. Quer dizer, num primeiro cenário, que é o cenário em que estas escolas ditas sensíveis, não é? Montam os seus projetos educativos, os seus planos de intervenção, como elas fabricam, ou melhor, confeccionam a realidade problemática em que se encontram. Quer dizer, como é que elas reconhecem os problemas que atravessam e como é que montam estratégias de intervenção, não é? Como é que fabricam os objetivos dessa intervenção, não é? Nós aí vamos encontrar, uma situação interessante que também me parece ser uma especificidade destas novas políticas de inclusão e que eu chamaria de uma inclusão eficaz. Ou seja, estas escolas ditas reconhecidas como sensíveis e complexas, que integram um programa político, não é? Que é o chamado programa TAPE, são escolas que estão permanentemente num processo de monitorização dos problemas, da necessidade de recolher dados e números sobre as tendências de evolução dos seus problemas, que justifiquem manter a escola no programa prioritário ou desencadear uma estratégia alternativa, ou a escola sair do programa. Portanto, são escolas que vivem hoje muito este trabalho de confecção dos projetos, de montar planos de ação, de identificar instrumentos de avaliação e monitorização permanentes que atestem os resultados das ações e das intervenções que são realizadas. Ou seja, esta inclusão eficaz parece ser uma composição entre uma escola que se quer inclusiva e, portanto, herdeira de uma escola compreensiva, de uma escola para todos, mas, ao mesmo tempo, esta lógica da eficácia significa que a inclusão se faz cada vez mais usando os instrumentos trazidos do mundo industrial ou mercantil. Portanto, são escolas que devem demonstrar e evidenciar, através dos números, não é? Da folha de Excel, que o Zé referiu, devem evidenciar a eficácia da intervenção que realizam e, portanto, a pressão para
a apresentação de resultados, não é? Enfim, há um dado curioso que é os próprios rankings de escolas sensíveis, não é? Portanto, o Ministério da Educação promove hoje uma espécie de competição entre estas escolas que integram este programa, entre aquelas que conseguiram progredir e evoluir, aquelas que estagnaram e aquelas que, apesar de estarem num programa de discriminação positiva, regrediram, não é? E, portanto, confrontam as escolas com estes dados, não é? Portanto, é um exemplo caricatural para que se entenda que, de facto, há uma... a inclusão, esta lógica da inclusão se faz cada vez mais utilizando os instrumentos trazidos deste mundo industrial ou do mundo mercantil, a fixação de metas, de objetivos, a necessidade de avaliação dos resultados, as estatísticas, etc. Não é? Por outro lado, um outro aspecto curioso nestes cenários de observação das reuniões que os professores e os técnicos realizam para fabricar os projetos educativos, fabricar a intervenção, tem a ver com nesta confecção dos objetivos também as estratégias de fintar ou de camuflar ou de dramatizar os problemas educativos, não é? Portanto, nós vamos encontrar escolas com motivações diversas para integrarem este programa prioritário, não é? Escolas que invisibilizam os seus problemas educativos ou escolas que dramatizam os problemas educativos que têm. Além disso, a própria forma como vai ser confeccionada a tal monitorização e os instrumentos de avaliação, não é? Só para dar um exemplo, se uma escola parte de 200 ocorrências de indisciplina registadas apenas num trimestre, não é? E a escola define como meta reduzir para 100, não é? O que é interessante acompanhar, portanto, numa lógica mais de uma observação mais etnográfica das reuniões em que os professores discutem estas questões e vão depois redigir os relatórios que têm de enviar para o Ministério da Educação, o que é interessante verificar é como é que depois se fabrica e se confecciona estratégias de atingir essa mesma meta que foi fixada, que foi reduzir de 300 ocorrências de indisciplina para 100 ocorrências, não é? Então, existia um dado curioso numa escola que eu acompanhava que tinha a ver com, paradoxalmente, a partir do momento em que a escola integrou o programa TAPE, as ocorrências de indisciplina em sala de aula dispararam. E, portanto, porque os professores começaram a registar todas as ocorrências, não é? Como é que a liderança da escola pretendeu resolver o problema? Obrigou todos os professores a terem que elaborar um relatório das ocorrências. E, portanto, esta obrigação de redigir um relatório descritivo da situação, das estratégias que o professor encontrou para resolver a turbulência dentro da sala. Portanto, isso fez com que os números de indisciplina reduzissem drasticamente. Enfim, eu não queria reduzir-me apenas a este cenário, estou muito limitado com o tempo, mas diria, ainda na senda de explorar aquele meu ponto de partida, que é o lado insuportável da intervenção e da preocupação em torno dos problemas educativos, nós vamos encontrar um outro cenário, que é o cenário da relação entre as escolas e as comissões de proteção de crianças e jovens. Há um cenário curioso que tem a ver com a sinalização como criança em risco, ou jovem em risco, uma criança ou um jovem que está em risco de abandono, de evasão escolar precoce. Ou seja, os números das crianças e jovens em risco aumentaram a partir do momento em que as escolas passaram a sinalizar como risco crianças ou jovens que estão em abandono ou num absentismo crónico que pode gerar essa situação de abandono. Então isto gera uma tensão grande entre as escolas e as comissões de proteção de crianças e jovens, porque as comissões consideram que as escolas reencaminham ou sinalizam abusivamente estas crianças, porque para a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens a evasão escolar é um problema educativo.
enquanto aluno, na sua condição de aluno, e não converter o problema educativo e, portanto, o problema enquanto aluno num problema que afeta a sua condição infantil ou juvenil, ou seja, transformar o aluno em risco numa criança ou jovem em risco. E, portanto, nós aqui vamos encontrar, em tese de mestrado, que orientei recentemente, as reuniões em que os pais são... As reuniões em que os pais são convocados pelas comissões de proteção de crianças e jovens e em que nós vamos encontrar este lado insuportável e inaceitável da intervenção quando as famílias sentem que a escola e, portanto, a comissão também está a ultrapassar os seus limites na preocupação em torno do risco escolar, porque estas famílias consideram não serem famílias em risco, não é? E, portanto, os seus filhos não estão em risco, não é? Enfim, eu irei deixar para debate, eventualmente, os outros cenários que eu tinha aqui, mas eu penso que a ideia geral ficou. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigado. Obrigada, Bruno. Desculpa esse papel de intervenção, esse papel de coordenar, é cruel mesmo, mas vamos lá. Deixa eu só falar uma coisinha, talvez para facilitar o seu trabalho.